E aí pessoal do oitavo, beleza? Tudo bem? Certinho? Vamos aí para a nossa aula 13. Aqui agora eu vou começar a matéria que não tem nessa apostila, tá? Então eu não vou fazer ela detalhada, longa, porque é um tema extra, tá? É um tema a mais. Então fiquem tranquilos, vai ser simples, né? Essa aula você veja aí, preste atenção na aula, faça o resumo, amanhã a gente faz alguns exercícios juntos, tranquilo? Tô aqui na escola, ó, tá vendo? Tô aqui na escola, em casa está arrumando, tá uma barulheira, então vim aqui, tô até com pressa, que é 5 horas da tarde, escola fecha. Tô numa pressa, então vou falar bem rápido, tá? Bem rápido. Falar uma coisa que o que eu falei, que o material do positivo só colocou uma folha sobre isso, eu acho isso importante porque causa desdobramentos na América, tá? Que é a era napoleônica, é o que aconteceu depois da Revolução Francesa. Revolução Francesa, um tema tão importante, né? Tão importante. E o Napoleão Bonaparte, sim, vou falar sobre ele rapidão, que ele nasce na ilha de Córcega, o Napoleão nasce na ilha de Córcega, que era da Itália, depois vira na França, depois vira francesa. Ele nasce um ano depois ela ter virado francesa. A família do Napoleão era uma família de nobre fudido, lá da Itália, né? E o Napoleão estudou em escolas francesas, entrou no exército francês, né? Ele muda o nome, né? Napoleão Bonaparte, né? Ele francês, não Napoleão Bonaparte, né? Essa francização, ele tentar virar um francês, né? E ele fica muito importante. A gente falou nas aulas de Revolução Francesa que ele ganha várias campanhas militares, né? Ele lutava lá na frente de batalha, né? Ele ganhou contra várias coligações de nações absolutistas, né? Faziam campanhas na Itália que conseguiu territórios para a França, né? Ele era popular e era do exército. Vocês lembram disso? Então, a era napoleônica é o governo dele de 1799 a 1815. Vou dividir nessa aula na aula de amanhã. Então aproveitem, tranquilinho, vamos garantir a nota com essa aula, hein? Então, lembrando que Napoleão, por causa dessas revoltas, dessas ajudas, né, na Revolução Francesa, ele vai tomando um significado importante. Só que para lembrar da Revolução Francesa, acaba aquele período do terror, entra o diretório, lembra? E ainda, mesmo com o diretório que volta a alta burguesia ao poder, os girondinos, você tem uma instabilidade política na França, você tem uma crise econômica, uma crise financeira, você tem gente monarquista querendo tomar o poder, você tem os jacobinos, você está ainda muito instável. Qual é a ideia? A figura de um líder. Lembram? Lembram? A figura de um líder. Né? Quem era esse líder? Quem seria um líder bom? Um líder popular que representasse os privilégios, né? O que a burguesia tinha conquistado até agora com a Revolução Francesa. E esse líder seria o Napoleão Bonaparte. Eles dão um golpe de Estado. A alta burguesia, os girondinos, com o apoio do exército, entra lá no diretório, vocês lembram? 18 de Brumário, ou no nosso calendário, 9 de novembro de 1799, e toma o poder. E você inaugura na França, você tem um fim da Revolução Francesa, em 1799, com 18 Brumário, e você inaugura na França um período que chama consulado. São governados por 3 cônsules, né? E o primeiro, quem seria, óbvio, Napoleão Bonaparte. Só que o poder, né, gente, estava concentrado completamente nele, né? Então, o Napoleão representava, então, a consolidação das ideias burguesas, a consolidação das batalhas da burguesia contra a monarquia. E ele era um cara popular, Napoleão era um cara popular que o povão gostava. Então ele sobe ao poder e você começa aí o que a gente chama de Era Napoleônica em 1799, o período do consulado. Então deixa o Napô governar. O que ele vai fazer nesse período de 1799 a 1804? Muita coisa. Ele vai estabilizar a França, né? Ele é o primeiro cônsul, mas depois ele vira cônsul vitalício, tá? Quem mandava era ele. Tá certo? Quem mandava era ele. Ele vai organizar a França. Primeiro, ele vai ter que resolver todas as pendências externas que ainda tem.
de monarquia querendo invadir, né? Ele vai resolver isso aí para cuidar dos problemas internos da França. E você precisa cuidar dos problemas internos da França, problemas estes, primeiro, financeiro, tá? Financeiro. Então, tudo que a burguesia conquistou, aquelas ideias iluministas saíram do papel, agora elas vão ter que consolidar em leis. E é isso que vai acontecer. A primeira coisa que o Napoleão faz é criar o Banco Nacional da França. Ele vai criar uma moeda, o franco, e ele vai estabilizar a economia francesa. Ele vai liberar crédito para estimular a indústria. Na época que a gente está, Revolução Industrial. Qual era o único país praticamente que estava fazendo a Revolução Industrial? Inglaterra. A Inglaterra vai ser uma inimiga grande para a França, porque se você vai querer desenvolver a sua indústria, você vai precisar de mercados consumidores, né? E aí vai trombar os interesses, França e Inglaterra, mas vamos ficar por enquanto aí. Napoleão, então, vai estimular a industrialização francesa, vai resolver os problemas com a Igreja Católica. Lembra, na Revolução Francesa, você teve clero, igreja destruída. Ele vai assinar a concordata. O que é isso? A igreja separada do Estado. A França é um Estado laico, sem religião, porém ele fala que a maioria dos franceses são católicos. Quem vai sustentar, quem vai dar sustentação à Igreja Católica Francesa? Napoleão. Ele vai pagar a Igreja Católica, mas vai poder escolher bispos, escolher padres, né? É a concordata. Olha como é que ele está resolvendo. Resolve o problema religioso, resolve o problema econômico com a criação do Banco da França, vira cônsul vitalício. E aí ele vai criar um negócio importantíssimo, né? Ele, no final da era napoleônica, ele falou assim, não importa quantas vitórias eu tive, uma derrota destrói toda a minha reputação. A coisa que eu fiz que vai viver para sempre, que vai durar para sempre, é o Código Civil que eu criei. Ele cria em 1804 o Código Civil Napoleônico, baseado no direito do Justiniano, no direito romano, né? O Código Civil, que até hoje a base dele jurídica é usada na França, é o único código de leis francesas. Aí, iluminista, ó, toda a matéria desse ano, tá vendo? Tem que lembrar do iluminismo. Olha o que vai ter nesse código. Ele vai falar muito pouco sobre as relações de trabalho, ele proíbe greves e sindicatos. Se você proíbe greve e sindicato, quer dizer que está favorecendo a quem? O operário ou o empresário? O empresário. É um código civil burguês, tá vendo? Consolidando aquilo que a burguesia conquistou. Né? O liberal naquela época queria o quê? A ordem pública e a propriedade privada. 80% do Código Civil Napoleônico é falando sobre a conquista da propriedade privada. Então, esse Código Napoleônico garante a propriedade privada, proibida greves, igualdade, todos igual perante a lei, o Estado laico, o Estado separado da Igreja. Napoleão vai criar escolas, vai criar cursos superiores, né? Por quê, gente? Por que ele vai criar cursos superiores? Ele não está estimulando a indústria? Você cria um curso superior para formar químico, para formar engenheiro, para formar arquiteto, para entrar nesse ramo da indústria, né? Ele vai a educação pública para todo mundo. O registro civil, ele vai separar o casamento religioso do civil. Então você pode divorciar, né? Então, se você casar, se não se der bem com sua esposa, você pode divorciar, você tem que pedir autorização para a igreja, não. Você faz lá o casamento civil, né? Só falar em propriedade privada, igualdade jurídica, você está falando na pessoa, no individual. Ideias iluministas. O Código Napoleônico é importante por quê? Por causa da consolidação das ideias iluministas. Está lá agora, a gente conseguiu o direito à propriedade privada, todos iguais perante a lei, o mérito, a meritocracia. O Napoleão era que ele era do mérito, ele veio lá, não é, da Córcega, subiu no exército, tudo pelo mérito dele, né? Por isso que a galera curtia ele, a galera amava, né? Nesse momento aqui, a galera amava o Napoleão, né?
Então, guardar aí o Código Civil Napoleônico. Desse período do consulado, uma das coisas mais importantes que ele fez. Aí é uma gravura da época de propaganda, né, do Código Civil. É ele mostrando o Código Civil para a primeira esposa dele. E atrás, uma estátua de Carlos Magno. As intenções dele já estavam aí. Qual era a intenção dele? Fazer da França um império. O império precisa de a máscara. O império precisa de um imperador. Aquele é um cônsul. Calma aí, vamos ver como é que ele vira imperador. Olha outras coisas importantes que ele fez. Ele incentivou a indústria, que eu falei. Ele vai realizar obras de infraestrutura, fontes, estradas, né? Essas obras que você dá emprego à população. Ele vai drenar pântano e vai investir na irrigação para você estimular também a agricultura. Você plantando mais, você produz mais, o preço baixo, para você acabar com a fome, né? Já falei também, vai criar escolas primárias, secundárias, ensino superior, o Estado laico, liberdade ao culto, porém ele falando que a maioria é cristão, e vai criar os cargos públicos aí, né? Na nomeação de funções públicas, quem coloca é ele no poder. Aí de curiosidade para a gente ver outras reformas. Em 1804, ele vai lançar um plebiscito para o povo francês e ele é eleito, olha só, em 1804, o Napoleão é eleito pelo plebiscito, onde o povo vai lá votar e escolher, né, se quer ou não, a escolha lá, ele é eleito imperador francês, ele vira Napoleão I, o imperador dos franceses. E aí a pintura, né, do Ingres, pintura neoclássica. Lembra daquela aula de Revolução Francesa que eu falei do neoclássico? Olha a pintura neoclássica, pintura de função moral, política, didática. Ele na pose do deus grego Zeus, olha lá, o imperador da França, luxuoso, ele foi eleito imperador. A galera queria em peso que ele fosse imperador, né? Arte neoclássica, essa aqui do Jacques-Louis David, a coroação de Napoleão, um quadro gigantesco que ele mandou pintar, e ele, olha lá, história, política, arte, tudo ligado. Ele mandou, olha lá, a mãe dele não foi na coroação, ele pinta a mãe lá atrás, manda pintar a mãe. Sabe o que ele faz? Aí ele coloca a coroa na cabeça dele. Antes, quando o imperador era ser coroado, o Papa ia lá e colocava a coroa na cabeça. Sabe o que ele faz? Ele tira a coroa, se auto-coroa e depois vai coroar a mulher dele, a imperatriz, tá? Josefina, se não me engano também. Estou esquecendo tudo porque eu estou com pressa, estou aflito que a escola está fechando. Mas ele vai coroar a mulher dele. E depois vocês procuram detalhes dessa figura para você ver a cara da Igreja Católica. Tá tudo assim, ó. Satisfeitíssimo com isso, né? O que é isso? Eu sou o poder, eu sou a França, eu mando, vocês são meus subordinados. Coroação de Napoleão, ele coroando a mulher dele, né? Fantástico, né? E já dava para ver o que vinha por aí, um imperador Napoleão querendo tudo o que visse pela frente, tá? Aí já para a gente ter um gancho com a aula que vem, é uma charge inglesa, o rei George, né, olhando pela luneta, o pequeno Napoleão, aí fazendo uma alusão às viagens de Gulliver, né? Porque qual vai ser o principal inimigo francês? A Inglaterra, que a Inglaterra industrial, a França quer se industrializar, vai ter muita treta aí, né? Mas então você viu esse Napoleão com todo o poder agora para ele, imperador da França, agora ele vai atrás do que ele quer. Isso aí a gente vê na próxima aula, beleza? Tranquilo? Então, nessa aula, façam um resuminho aí. Dúvidas na aula, uma aula simples, né? Então, façam um resumo. Não se esqueçam, não tem na apostila, tá? Qualquer dúvida, pergunta para mim. Muito obrigado. Até!